conhecer agora um outro painel do Google Analytics, o painel público-alvo. Eu sou o João Manuel e eu vou te ajudar a conhecer e a explorar o painel do público-alvo no Google Analytics. Bom, voltamos então para o nosso Google Analytics. A gente visualizou num outro momento qual era o painel em tempo real, né? Na verdade, quais eram as opções que eu tinha no painel em tempo real. E agora eu estou visualizando o meu painel do público-alvo. Esse é um painel um pouco mais extenso e ele tem algumas variáveis que eu preciso tomar muito cuidado para que eu consiga ler os dados que me interessam, né? Eu posso me perder aqui na quantidade de opções e é bom a gente saber, pelo menos numa visão geral, quais são as opções mais importantes e como eu configuro isso para que atenda a minha necessidade. Então, eu já cliquei no público-alvo, eu estou dando uma olhada no painel de visão geral. A visão geral é um pequeno resumo onde ele me mostra o comportamento geral das pessoas. Então, diferente do tempo real, onde eu sei quais são e quantas são as pessoas que estão acessando o meu site, aqui eu tenho um compilado de uma determinada data, né? Então eu vou escolher o início e o fim da leitura desse meu painel. Eu posso também visualizar esse meu painel através de um segmento. Então, agora a gente vai poder visualizar o painel com todos os usuários, ou seja, 100% da minha amostra, né? Na verdade seria como um censo, né? 100%, e depois eu posso adicionar segmentos para que eu consiga visualizar algumas seções em separado desses dados que são analisados dentro do público-alvo. Algumas informações a gente tem importante em relação ao público-alvo que nós não temos em tempo real, que é, por exemplo, a duração média da sessão. Quantos minutos os usuários, em média, ficam no meu site. Isso é muito importante para saber se o meu site é atraente, se o meu site é muito complicado, se o meu site tem muito conteúdo, e eu consigo temperar isso, na verdade eu consigo equilibrar isso com as intenções e com a minha estratégia em relação ao site de venda, a um site de informação e assim por diante, um site de entretenimento e outros exemplos, né? Outro dado importante que a gente vai começar a entender isso correlacionado, né? Na verdade eu preciso fazer uma correlação entre as informações, e eu tenho quantas páginas por sessão as pessoas olham no meu site, né? Então, se eu tenho um número alto de páginas por sessão, significa que o meu conteúdo é muito interessante, né? As pessoas buscam dentro do meu site outras páginas. Pode ser também um indicativo de que meu site seja confuso. Eu preciso prestar muita atenção em como esses dados se comportam ao longo do tempo e principalmente entender outros dados importantes como a taxa de rejeição. A taxa de rejeição é um número que às vezes assusta. Nossa, meu site tem uma taxa de rejeição alta. Depende de qual é a sua intenção naquele site, né? A taxa de rejeição significa que o usuário entrou no seu site, não interagiu e foi embora, né? Simplesmente ele entrou, viu uma única página e saiu. Então, claro, se o meu site tem muitas páginas, né? Eu tenho uma visitação de exploração de muitas páginas e uma taxa de rejeição alta, significa que talvez, né, os meus usuários não estejam encontrando as coisas muito facilmente, né? Quanto mais alta a minha taxa de rejeição, maior é o meu índice de gente que entra, visualiza uma única página e vai embora. E pode ser que eu queira tratar essas pessoas ou mostrar outras partes do meu site ou outros conteúdos do meu site de uma maneira mais eficiente. Então, esses dados, como eu falei, eles têm que ser correlacionados. Na verdade, a gente precisa imaginar uma relação ou uma correlação desses dados para que eu consiga explorar e ter ideias, ou ter insights, ou ter percepções um pouco mais apuradas do meu site, né? Então, esses dados isoladamente podem não me dizer muita coisa, mas em conjunto são muito importantes. Quantas páginas por sessão são visitadas, né? A duração média da sessão e a taxa de rejeição. Esses aqui são dados interessantes da gente olhar sempre em conjunto. Em relação aos usuários, novos usuários, quantas sessões, isso daqui tem a ver como as pessoas chegam no meu site e quantas pessoas retornam ao meu site, né? Então existe um tempo em que a gente combina, na verdade o padrão dele é de 30 minutos, e se a pessoa sai do meu site e volta depois de 30 minutos, provavelmente ele vai ser contado como um novo visitante, né? Então eu tenho aqui um novo usuário.
né? Vocês vão perceber que a quantidade de usuários mais novos usuários não é necessariamente alguma coisa diretamente proporcional com as sessões, né? Porque a gente tem uma frequência, que é o número de sessões por usuários. Então, cada usuário normalmente acessa 1,3, né, sessões desse site que a gente está monitorando. Claro que aí sim, com o número de páginas e o número de usuários e novos usuários, a gente tem quantas visualizações de página eu tenho. A visualização de página, o Google considera quando eu carrego a minha página inteira, completamente no computador do usuário, né? Então, quando a página é carregada por completo, ele considera uma visualização de página no ponteiro aqui, né? Na verdade, no contador dele. Tá? Nesse resuminho da visão geral, a gente tem qual é o país, qual é a cidade. Eu preciso dar um clique para que isso apareça, mas eu já tenho mais ou menos um painel, um relatório bem detalhado aqui. Quando a gente vai para outras abas aqui do meu painel do público-alvo, desculpa, né, aqui do meu menuzinho do público-alvo, por exemplo, as informações demográficas, eu tenho uma visão geral, na verdade é sempre um resumo, então eu tenho qual é a faixa etária do meu público. No caso aqui, esse site é entre 25 e 34 anos e maioria é homem, né? Então a minha imensa maioria aqui é do gênero masculino, entre 25 e 34 anos. Esse é um resumo bem rápido e bem visual, né? Bem gráfico. Aqui a gente tem um resumo da idade, inclusive com as datas de acesso, né? Então eu consigo saber em que dias que eu tenho mais jovem acessando, gente mais de idade, né? Eu tenho relações também, novamente, né? Eu consigo visualizar aqui os dados mais detalhadamente. Além disso, existe aqui uma outra, uma tabela aqui que acaba me explicando informações mais detalhadas em relação ao meu público-alvo, que divide em 3 seções: aquisição, comportamento e conversão, né? Aquisição é como eu fiz com que essas pessoas chegassem no meu site, né? Como é que eles vieram parar dentro do meu site. O comportamento é como eles estão e como eles se comportam dentro do meu site. Quantas páginas eles clicam, quantos minutos eles assistem, né? Quantos minutos eles veem, né? Eles ficam no meu site e assim por diante. E as conversões é justamente quando eu consigo fazer com que haja uma interação além do navegar do meu site. Então é a compra, é um cadastro de e-mail, é a assinatura de um newsletter, é uma abertura de uma reclamação ou qualquer coisa que eu tenha interação no meu site. Nesse painel de controle também, eu tenho, na verdade, um custo para tudo isso, né? Esse site é monitorado desde a sua entrada, né, quando a gente loga no sistema, até a hora que eu fecho a minha compra. E aí eu consigo saber monetariamente, né, na verdade, as minhas faixas, né, de idade, quanto corresponde em relação ao faturamento. Então, pode ser sim que o meu maior público seja entre 25 e 34 anos, mas não é o público que gasta mais. O público que gasta mais, na verdade, que me torna, né, que me retorna um faturamento melhor, é de 65 anos ou mais, né? Eles têm aí uma taxa de conversão do comércio eletrônico muito mais alto, né? 0,25%. Ao passo que o meu público maior, né? O meu maior público é 0,03%. Eles ficam muito tempo no meu site, mas compram pouco, tá? Eu estou fazendo aqui a conversão do comércio eletrônico, mas eu tenho outras metas também, que é, por exemplo, a compra finalizada, quais são o engajamento dos usuários, o registro. Esse site é muito importante que as pessoas façam o seu login e tudo isso está sendo monitorado dessa maneira, tá? Para a gente mostrar rapidamente aqui, é só uma aula básica do Google Analytics, né? Eu posso também olhar as questões geográficas, né? Qual é o idioma de cada dos usuários, né, da porcentagem de usuários que acessam o meu site, e aí a gente também tem a taxa de conversão. Então, a gente tem algumas variações do inglês, né? O inglês, por exemplo, aqui em primeiro lugar está dos Estados Unidos, em segundo lugar da Grã-Bretanha, em terceiro lugar está o inglês genérico, né? Então, provavelmente pode ser da Índia, pode ser de algum outro país em que
o usuário regula o computador dele com a língua inglesa, mas ele não determina que não é nem o inglês americano, nem o inglês da Grã-Bretanha. Pode ser do Caribe, pode ser da Índia, pode ser de qualquer país em que ele deixe o computador dele na língua inglesa, né? É interessante a gente ver que a maioria dos usuários vem dos Estados Unidos, mas necessariamente, de novo, não são eles que compram mais, né? Quem vai gastar mais dinheiro no meu site também fala inglês, né? Mas não é regulado, né, o inglês nos Estados Unidos. Quando a gente vai para o menuzinho local, aí sim eu tenho por país. Fica muito mais fácil eu visualizar a quantidade de usuários dentro daquela faixa de data, né, daquele range de data, 11 de junho a 10 de julho. Eu posso alterar isso à vontade, né? Por exemplo, eu vou fazer uma faixa mais extensa aqui, como por exemplo de julho do ano passado, né? Então nós vamos ter praticamente um ano. Esse ajuste vale para todos os menus, né? Para todas as opções que a gente tem do público-alvo, e aqui a gente começa a entender uma correlação de novo também um pouco melhor e um pouco mais detalhada. Então, quando eu falei na tela anterior que a gente estava falando de inglês da Índia, inglês do Reino Unido, provavelmente aqueles usuários em inglês que não se ajustaram aos Estados Unidos ou à Inglaterra estão nos Estados Unidos, porque a quantidade é muito maior, né? Então, a quantidade de usuários que vem dos Estados Unidos ainda é maior do que a quantidade dos usuários que falam inglês nos Estados Unidos. Então, novamente, é um exemplo bem prático de que os dados, um conjunto de dados isoladamente pode não informar corretamente tudo que está acontecendo no site, né? Aqui, então, a gente tem, por exemplo, do Brasil, são 10.515 usuários em um ano de análise de navegação, né? Rússia, China, vocês vão ver que tem praticamente todos os países do mundo aqui, né? Acho que só uma pequena ilhota aqui. Porto Rico aqui é a ilha de Santo Domingo, acho que é República Dominicana e o Haiti, né? Não foi monitorado aqui. Mas outros países, né? A gente tem a possibilidade de analisar México, Ucrânia, Polônia, Alemanha, cada paizinho aqui tem a quantidade de usuários durante um ano que acessou esse site. É bem bacana para a gente imaginar. De novo também, aquisição, comportamento e conversão, a gente consegue monitorar detalhadamente se a minha campanha de comunicação está funcionando para aquele país, se a minha taxa de envio é cara, se o preço vale a pena, se não vale a pena. Eu tenho uma série de dados que podem ser analisados nesse sentido, né? Só com a questão geográfica. Outros dois menus que eu acho muito interessante da gente olhar são as tecnologias, então eu consigo saber qual é o navegador e o sistema operacional que as pessoas estão mais usando, Google Chrome, Safari, Firefox e Edge, Samsung Internet, assim por diante. Isso é muito importante mais para frente quando a gente for entender a rede de display ou a rede de publicidade do Google. Eu preciso saber qual é cada tipo de dispositivo, qual é a rede que ele acessa, para que eu consiga redirecionar a minha publicidade de uma maneira mais eficiente. Eu vou determinar um orçamento e eu consigo direcionar quase que cirurgicamente cada uma dessas ações publicitárias ou de parceria, de banner e assim por diante. Por exemplo, a rede é o nome da rede que vai ser capturada, né? Então, quem é o provedor de internet também é muito importante que a gente tenha esses dados, né? Quando a gente tem dados aqui do Brasil, por exemplo, se acessa pelo nacional ou por uma rede particular, tudo isso são dados importantes para que a gente pense em estratégias de comunicação, estratégias de marketing, estratégias de negócio também. Os dispositivos móveis, então a gente tem também a possibilidade de saber qual é o dispositivo que a pessoa está utilizando, qual é a marca, né? Aqui no caso, se é um desktop, um computador, se é móvel, se é um dispositivo mobile, ou um tablet também, né? Entra na categoria do mobile ali. O mobile aqui é fone, né? Telefone móvel. Ou se é um tablet. O tablet pode não ter, por exemplo, um chip, né? E aí ele fica acessando dentro de um Wi-Fi específico. Isso tem um comportamento, isso tem uma importância distinta para cada uma das estratégias. De novo aqui, é muito interessante a gente saber se tem uma campanha que funciona no fim de semana, se funciona mais nos dias das semanas, quais são os horários que as pessoas acessam e assim por diante. Olha, aqui por semana eu posso mudar esse display, né?
E aí eu consigo ver agrupadamente por semana ou por mês. Eu botei uma faixa de range grande, né? Tem um ano aqui, né? Aqui o nosso mês ainda não tá praticamente no meio, né? Dia 10 de julho, mas daqui a pouquinho a gente está no meio do mês, aí os dados provavelmente vão se equilibrar com uma média que vem acontecendo ao longo desse último ano, tá? Eu vou voltar aqui, talvez, para um período mais curto de os últimos 30 dias. Pronto. Aplicar, ele vai voltar para o último mês. Claro que numa visão mensal fica esquisito, mas numa visão semanal, eu tenho um mês, né? E aí a gente tem as semanas para visualizar e entender o que vem acontecendo com o comportamento dos meus usuários frente a quais são os dispositivos que eles estão utilizando. Se a gente for olhar na categoria de dispositivo, ele vai me dizer a marca do dispositivo. Apple iPhone, Apple iPad, alguns que não foram capturados, not set, né? O Google não teve a capacidade de capturar qual é o dispositivo daqueles usuários, e os celulares do Google, né? Então aqui a gente consegue ter uma visualização percentual, né, de quantos usuários acessaram, enfim, a aquisição, o comportamento e a conversão, como a gente já viu anteriormente, a tabela completa aqui. É muito importante também a gente imaginar, eu vou voltar aqui, por exemplo, para o meu resumo geral, pode ser a visão geral aqui, do meu público-alvo, como eu falei no comecinho, eu posso adicionar um segmento, tá? Os segmentos que a gente tem são esses disponíveis, né? Mas eu vou adicionar rapidamente um segmento que me diz que eu quero separar quem usa celulares com sistema operacional Android. E ele vai me mostrar dois gráficos, né? Os usuários, novos usuários, os visitantes, geral e só usuários do Android. Eu já tenho um mapinha aqui, na verdade, uma outra cor, laranja, né? Para me dizer que 17% na média dos meus usuários usam o celular Android, de diversas marcas, mas um celular Android. Eu também tenho a duração média de sessão é muito menor do Android, a minha taxa de rejeição é muito maior e a gente tem aí a quantidade de páginas que esses usuários acessam. Todos os usuários a média é 4.82, usuários Android 4.4. Então, numa visão geral, o público-alvo vai te dar um panorama um pouco detalhado de como as coisas funcionam. É importante também, eu vou aproveitar aqui para mostrar que essa minha visualização que eu fiz através de tabelas, e aqui a gente já tem, né, os meus usuários separados por segmento, no caso Android, então toda essa regulagem que eu faço no topo do meu painel, né, os meus ajustes, vão valer para todos aqueles painéis que estão à minha esquerda, né? Então, informações demográficas, vamos ver aqui o geográfico, acho que é mais bonitinho. Por exemplo, local, eu tenho a possibilidade de ver os dados, né? Todos os usuários de Android, todos os usuários de Android agora por país, mas eu posso visualizar também em outros tipos de gráfico, o que me dá uma graça aqui visual e que me dá uma resposta visual muito mais rápida, caso seja esse meu interesse. Então eu tenho alguns gráficos já pré-montados, né, que me simplificam a leitura desses valores. Deixa eu ver aqui rapidamente. Todos os usuários Android são em número menor, mas me parece que coincidem praticamente todos os países, né, em que houve acesso a Android, né, celular Android ou outros sistemas operacionais, né, todos os meus sistemas operacionais somados aqui. Então, numa visão geral, no meu público-alvo, eu vou regular quais são quais são os meus segmentos, né? Eu vou poder visualizar uma série de dados, né? Eu mostrei alguns dados aqui, mas tem outros dados que a gente pode acabar visualizando, e eu tenho painéis que me mostram e que me dão retorno de dados que são colocados aí ou capturados ao longo de uma faixa de tempo, tá? Então, esse ajuste de segmento e faixa de tempo vale para todo o meu relatório do público-alvo.